Bem, o nosso trabalho foi feito por mim, Márcia Passala, pela Karina e pela Cristiane. Esse trabalho pretende formular, avaliar e simular um modelo discreto que representa a diferença entre os países escolhidos. A Austrália é um país desenvolvido, e o Brasil, que é um país que está em desenvolvimento, e Moçambique, que é um país subdesenvolvido. O presente trabalho desperta interesse na relação das grandes variações da taxa de natalidade, expectativa de vida, índices de alfabetização entre os países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos, e fornece uma ferramenta muito importante para analisar os problemas de cada país. Podemos, então, a partir dos modelos demonstrados nesse trabalho, elaborar hipoteticamente soluções para os problemas propostos. O título do nosso trabalho é Modelos Discretos aplicados às diferenças de populações, Austrália, Brasil e Moçambique. Começamos a falar do Brasil. O Brasil é um país que está em desenvolvimento. Ele é o único país falante das Américas que fala português, além de ser uma das nações mais multiculturais e etnicamente diversas do mundo, resultado da forte imigração vinda de outros países. Embora alguns problemas sociais e econômicos impeçam o Brasil de exercer poder global efetivo, o país é hoje um líder político e econômico na América Latina. A população do Brasil aumentou significativamente entre as décadas de 40 e 70, devido a um declínio da taxa de mortalidade, embora a taxa de natalidade também tenha passado por um ligeiro declínio no período. A economia brasileira ela é classificada como um grau de investimento. Ela é diversa, abrangendo a agricultura, a indústria e uma multiplicidade de serviços. Atualmente, o país tem conseguido impor sua liderança global graças ao desenvolvimento de sua economia. Podemos ver na tabela alguns dados sobre as populações do Brasil. A população total é de 193.733.795. Sua taxa anual média de crescimento é de 0,98%, sua taxa bruta de natalidade é 19 por mil, sua taxa bruta de mortalidade é 6 por mil, sua expectativa de vida é 72 anos, sua população subnutrida de 6% e a taxa de alfabetização 90%. Então, o próximo país que a gente vai mencionar agora é a respeito da Austrália. A economia australiana é uma das maiores e mais avançadas do mundo, mesmo tendo somente uma população estimada em 21 milhões de habitantes, e atualmente é a 17ª maior economia do mundo, segundo o Fundo Monetário Internacional. A Austrália é um próspero país multicultural e tem excelentes resultados em muitas comparações internacionais dos desempenhos nacionais, tais como os cuidados de saúde, esperança de vida, qualidade de vida, desenvolvimento humano, a educação pública, a liberdade econômica, bem como a proteção de liberdades civis e direitos políticos. As cidades australianas também rotineiramente situam-se entre as mais altas do mundo em termos de habilidade, oferta cultural e qualidade de vida. Nós podemos notar aqui no gráfico os dados populacionais da Austrália. A população total é de 21.292.893. A taxa anual média de crescimento é de 1,06%. A taxa bruta de natalidade é 12 por mil. Taxa bruta de mortalidade 7 por mil. Expectativa de vida 81 anos. População subnutrida menor que 5%. Taxa de alfabetização 99%. O próximo país que nós escolhemos foi Moçambique. Então, com cerca de 17,5 milhões de habitantes, ocupando uma extensão territorial de aproximadamente 801.590 km², Moçambique é a mais populosa das antigas colônias portuguesas da África. Metade da população está na faixa etária de 6 a 24 anos e a maioria do sexo feminino. A taxa de conclusão, que é indicador-chave para medir a qualidade do ensino, continua baixa. Quase metade das crianças em idade escolar no ensino primário abandona a escola sem concluir a 5ª classe. Além disso, muitas escolas não possuem infraestruturas adequadas de água e saneamento. Há falta de carteiras e cadeiras e material escolar nas salas de aula.
São inúmeras as carências de educação em Moçambique, onde 60,5% da população não sabe ler nem escrever. O impacto da pobreza e do HIV agravou as responsabilidades das escolas. Como consequência, as escolas são obrigadas a assumir responsabilidades que tradicionalmente eram da própria família em relação à educação e cuidados tais como provisão de serviços de saúde e assistência psicossocial às crianças órfãos e vulneráveis. O HIV representa, pelos piores motivos, um grande desafio à educação em Moçambique. Nós podemos ver aqui na tabela dados populacionais de Moçambique. A população total de Moçambique é de 22.894.294. A taxa anual média de crescimento é 2,32%. A taxa bruta de natalidade é 40 por mil. Taxa bruta de mortalidade 20 por mil. A expectativa de vida é 42,4 anos. População subnutrida 38% e a taxa de alfabetização 44,4%. Bem, então começaremos com o primeiro problema. Nosso primeiro problema se fez assim. Podemos considerar que a taxa de aumento da população é dada por R. Portanto, a cada próximo ano, o valor da população no ano anterior, mais a taxa de crescimento de cada país. Então, consideramos P0 como população inicial e por base temos T, que é o tempo dado em anos. Portanto, temos as seguintes fórmulas. Primeira fórmula. A população total do primeiro ano é igual à população inicial, abre parênteses, 1 mais o R, que vai ser a taxa de crescimento de cada ano, fecha parênteses, sobre o ano que você quer calcular. A segunda fórmula é a população total 2 é dada igual à população inicial, mais 1 mais a taxa de crescimento elevado a 2, porque você vai calcular 2 anos. A população total 3, que é do terceiro ano, é a população inicial, 1 mais a taxa de crescimento elevado a 3, que são 3 anos. População total 4 é igual à população total inicial, abre parênteses, 1 mais a taxa de crescimento elevado a 4, que você vai considerar 4 anos. Vamos então pegar por média 5 anos para demonstrar as diferenças no aumento das populações. Começamos com a Austrália. Então pegamos a primeira fórmula, que a população total é igual à população inicial, vezes 1 mais a taxa de crescimento elevado a 1, que a gente quer saber do primeiro ano. Então, sua população inicial é de 21.292.893. Sua taxa de crescimento anual é de 1,06% e a gente pegou por ano base o ano de 2007. Então, a equação geral fica da seguinte forma. A população total é igual a 21.293.893 vezes 1,0106 elevado a t, porque t é igual a 1, que é o primeiro ano que a gente vai descobrir. Então, a população total do primeiro ano, que seria o ano de 2008, é igual a 21.518.597. Obtemos, então, o seguinte resultado. No ano de 2007 foi o P0 que a gente usou. O ano de 2008 foi o resultado que obtivemos no PT1, que a gente resolveu aqui. E os próximos anos é que a gente foi resolvendo o PT2, PT3 e PT4. Então, obtivemos os seguintes resultados. Colocamos isso numa tabela, num gráfico, e o gráfico ficou da seguinte forma. Os pontos começaram a se elevar conforme os anos foram passando. Isso significa que a população aumenta conforme a taxa de crescimento da sua população. Então, quanto maior a taxa de crescimento, maior a população vai aumentar. Nosso problema 2. Podemos considerar que o aumento da natalidade é dado por TN, que é a taxa bruta de natalidade. Portanto, o valor da população total 1 do primeiro ano